Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Que a gente possa adorar o Senhor, que é digno de toda adoração, digno de toda entrega. O primeiro louvor fala sobre querer conhecer Jesus. Muitas vezes nós temos esse querer apenas por palavras, mas que esse querer venha ser o desejo do nosso coração. Querer conhecer ao Senhor, querer estar mais próximo do Senhor, não apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas de ver, de ter intimidade com Ele, de ter comunhão, de buscar a presença dele todos os dias, de estar próximo dele todos os dias. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor venha nos ajudar a adorar. Nós possamos estar com os corações voltados ao Senhor, voltados a te adorar em espírito e em verdade, a se entregar a Ti com tudo que nós temos. Que a gente venha adorar ao Senhor. Que a gente possa se entregar diante de Ti como um sacrifício verdadeiro, uma entrega real diante de Ti. Prestar-te um culto racional, onde nós entendemos o porquê Te adoramos, onde nós entendemos o porquê nós Te louvamos, o porquê nós engrandecemos ao Teu nome, aqui nós estamos prestando culto. Você faça presente em nosso meio, nos toca hoje de uma forma especial, ministra aos nossos corações, faça-nos sensíveis ao Teu toque e à Sua voz essa noite, em nome de Jesus. Troca do amor eu farei.
prosseguir em te conhecer, Senhor. Vamos prosseguir em nos derramar de tua presença, em se render ao Senhor, em clamar a Ti, em buscar a Tua presença todos os dias, em estar contigo todos os dias, te buscar de forma totalmente intensa e profunda. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
servimos a um Deus que tudo pode fazer. Nós servimos a um Deus que cura enfermidades. Um Deus que realmente não tem adversários, porque Ele é poderoso, nada pode vencê-lo. Um Deus que vence, um Deus que muda a história, um Deus que transforma. E que nós possamos se alegrar nesse Deus, que é um Deus de promessa, um Deus de aliança, é um Deus poderoso, um Deus que reina e governa. O Senhor Jesus é um Deus que reina e governa sobre as nossas vidas e sobre tudo. Amém.
você possa se alegrar com as palmas. O Deus que realmente, o Senhor Deus, né? Que nos faz passar pelo deserto. A gente vê que Deus libertou o povo do Egito para ir para a terra prometida, onde eles seriam livres. E o mesmo Deus que tirou eles da escravidão, o mesmo Deus que libertou ele, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, ele não muda de ideia, ele não perdeu o seu poder. Ele é o mesmo Deus poderoso, é o mesmo Deus que abre o mar vermelho, que muda situações, que faz o impossível acontecer. Que a gente possa se alegrar com as palmas e se alegrar esse Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, que tudo pode mudar. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Tem 2 semanas que eu estou refletindo muito sobre a vida de José e Deus tem falado muito comigo através da vida dele. Meu devocional tem sido sobre ele. E a gente vai falar um pouco
sobre o posicionamento de José em algumas situações, mas também o quanto que as dificuldades nos levam rumo ao propósito de Deus. A gente pensa, né, na nossa vida que somente as coisas boas, tranquilas e leves, vão nos levar ao que Deus quer para as nossas vidas, mas as dificuldades também nos levam ao propósito de Deus. A gente vê na trajetória de José muitas coisas difíceis, né? Nós vemos José sendo traído pelos irmãos, nós vemos José sendo acusado, nós vemos José tendo ali que passar pela inveja dos irmãos, né? Por causa dos seus sonhos que Deus dava para ele, né? E os irmãos questionam assim, pode nós se prostrar diante de você, né? Se render a você? Mas tudo que José passou, desde os sonhos que ele teve, desde as dificuldades que ele teve, levou para ele chegar, né, no lugar que Deus queria. A gente vê a trajetória de José desde Gênesis 37 até Gênesis 41 em diante, a gente vai vendo toda a trajetória de José. E a gente vê em Gênesis 39 que uma frase que marca muito no meio disso tudo, né? O Senhor estava com ele. Então, em tudo que José passava, em tudo que José fazia, em tudo que José sofria, o Senhor estava com ele. Ele não estava abandonado. Ele não estava sozinho. Então, a gente vai entendendo, né, que quando Deus está com alguém, quando Deus está na vida de alguém, até o que é ruim coopera para ele chegar onde Deus quer. A gente vê que José ele passou pela inveja dos irmãos, ele foi vendido pelos próprios irmãos, né? A ideia principal antes era matar José, só que um dos irmãos dele falou assim, não, é melhor a gente vender ele, e forjaram ali a morte de José. Passa pela falsa acusação da esposa de Potifar, que olhou para José de uma forma diferente, né? E José não quis ela, não quis se deitar com ela, e assim ela o acusa de abuso, né? E a partir disso, José é preso por algo que ele não tinha cometido, então é dado como morto, é preso, é vendido como escravo. São umas sequências, né? Uma listagem enorme de coisas ruins que acontecem com José. Só que em nenhum momento na palavra a gente vê José reclamando daquilo que estava passando. Mas na verdade, glorificando a Deus. Porque quando ele passa pela tentação com a esposa de Potifar, ele poderia muito bem ter abandonado os seus princípios e se deitado com ela. Mas ele fala assim, eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele poderia ter pensado, não, Deus me abandonou. Os meus irmãos me venderam, tentaram me matar, agora estou aqui como escravo, agora estou aqui sendo tentado. Ele poderia muito bem ter cedido, ele poderia muito bem ter tido uma escolha totalmente diferente. Mas ele continuou honrando a Deus, mesmo passando pelas dificuldades. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Quem tiver com a sua Bíblia e quiser abrir em Gênesis 41, a gente vê que José ele ficou ali preso, né, por 2 anos. E enquanto ele estava preso lá, tinha um copeiro e tinha outro rapaz lá junto com ele. E eles tiveram sonhos, né? E esses sonhos, José interpretou os sonhos e deu tudo certo em relação à interpretação. Tudo aquilo que ele falou que ia acontecer, aconteceria. E ele pediu, né, para o copeiro lembrar dele quando ele fosse liberto, né, saísse da prisão. Chegou lá, o copeiro se esqueceu dele. O copeiro vai lembrar dele muito tempo depois, quando o faraó, né, Potifar, vai ter sonhos também, e ele se lembra, olha, lá na prisão tem alguém que interpretou os sonhos e aconteceu tudo da maneira que ele falou. E Potifar, né, faraó chama
José para interpretar os sonhos e acontece a mesma coisa. E é interessante que mesmo assim, mesmo não ter sido lembrado, depois sendo lembrado depois, ele coloca toda a glória e honra a Deus aquilo que ele fazia. Em Gênesis 41:16 vai falar assim: José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. Então o Faraó ele vai e conta o sonho a José, né, das vacas magras e das vacas gordas, e José interpreta e diz que chegará um tempo que serão 7 anos de fartura e depois mais 7 anos onde eles vão passar por escassez, e assim Faraó precisava, né, se organizar, se preparar para esse momento de escassez que chegaria. Então José dá essa orientação para ele, né, explica o que Deus estava falando através desses sonhos, glorifica o nome de Deus, porque ele entende que quem ajudava ele, quem dava o discernimento sobre os sonhos, não era algo dele, mas era algo do próprio Espírito de Deus nele. A capacidade vinha do Senhor. E com isso, nós vemos que José, né, interpreta os sonhos de acordo com a vontade de Deus, e ele começa a ser honrado a partir disso. Só que quanto tempo se passou até ele ser honrado? Quanto tempo, quantas coisas ele passou, sabe, de humilhação, de ser vendido, de falsa acusação, do próprio pai que o amava tanto, achar que ele tinha morrido. Ele passou por diversas coisas. Mas em todo o tempo, José honrava a Deus, usava os dons que Deus deu para ele e glorificava o nome de Deus através disso, e ele era reconhecido. As pessoas reconheciam que Deus estava com ele. As pessoas reconheciam que ele não fazia aquilo por mérito próprio ou por sabedoria própria, mas que Deus estava com ele. Quando nós passamos por dificuldades, será que as pessoas conseguem enxergar em nós, no meio das dificuldades, que Deus está conosco, através dos nossos posicionamentos, através da forma que a gente lida com as coisas? Ou elas nos olham como alguém que nunca serviu a Deus, ou que não parece que serve a Deus, porque o nosso posicionamento é totalmente diferente de alguém que confia no Senhor, que tem esperança que Ele vai ajudar, que tem esperança que Ele vai fortalecer. E a gente vê que, por mais que José tenha passado por tudo isso, ele não desonrou a Deus em nenhum momento. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter abandonado Deus, ele poderia ter abandonado tudo, ter agido de má fé, ele poderia não ter ajudado Faraó, porque prendeu ele, falou assim: eu vou ajudar esse rei, me colocou aqui, me acusou de algo que eu não fiz. Mas em nenhum momento José abandonou ao Senhor e deixou de honrá-lo. Em Gênesis 41, a gente vê José chegando no propósito de Deus através de cada coisa ruim e difícil que ele passou. Onde Faraó coloca José no poder. E vai dizer assim, Gênesis 41:37. O Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Depois ele falar como ele deveria proceder em relação aos 7 anos de vaca gorda e os 7 anos de vaca magra. Por isso, o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Então José estava abaixo apenas de Faraó. O Faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e pôs no dedo de José.
Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritavam-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito, e ele lhe disse: eu sou faraó, mas ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando José começou a servir a corte de Faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois Deus disse: me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó para que lhes desse alimento. Ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda a terra, em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao encontro comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Então José, ele vem aqui, né, ele fica ali somente abaixo do rei, ele tem toda a autoridade para fazer e acontecer. E os nomes dos filhos dele, né, mostram que ele entendeu o que Deus estava fazendo. Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Manassés: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e a família do meu pai. Então, através, né, de José, a gente vê que as pessoas conseguiram ter seus alimentos, e não somente as pessoas ali do rei, né, mas toda a parte, toda a terra usufruiu daquilo que Deus colocou nas mãos de José. As pessoas começaram a ir lá pedir alimento, comprar água de José, e com isso elas conseguiram sobreviver. Só que aí, quem aparece também? Os irmãos de José, os traidores. E José, quando vai de encontro com eles, né, começa a perguntar sobre a família, de onde que eles vêm. Vocês estão tentando me enganar e tudo, porque os irmãos não reconheciam que era José. José sabia que eles eram seus irmãos, mas os irmãos não reconheciam que aquele era José. Então, ele começa a questionar: não, e seu pai, como é que tá? E seu irmão mais novo? E começa a questionar os irmãos. Só que em 2 vezes desses encontros, José sai para chorar. Porque era algo muito difícil, né? Você ser vendido, você ser ali, ter ali um complô contra você, seus próprios irmãos querer te matar, né? É algo difícil. Então José, ele começa, né, a organizar meio que um plano ali para encontrar seu pai e seu irmão, né, a quem ele tanto amava, que ele dos irmãos, o irmão dele era o único irmão que era da parte de mãe, os outros eram de mãe diferente de José. E com isso ele começa, né, a ajudar os irmãos, sem os irmãos saber que ele era irmão dele, manda alimento, ajuda eles e tudo mais, não aceita o dinheiro, pede para um dos guardas colocar o dinheiro de volta na bolsa deles.
E ele fez isso 2 vezes também. E ele poderia muito bem, né, se lembrar dos irmãos e pensar: agora é minha vez. Estou aqui, abaixo do rei só tem eu tenho uma autoridade boa, eu vou escravizar todo mundo. Ou mandar matar, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia matar os irmãos, ele poderia escravizar os irmãos, ele poderia não ter dado alimento, né? Ou cobrado com juros, ou aumentado o valor daquilo que era vendido. Mas José, mais uma vez, honra a Deus naquilo que ele faz, com a atitude dele. Porque ele entendia que era o propósito de Deus. Ele entendia que por mais que seus irmãos tivessem o vendido, e por mais que os seus irmãos tivessem tentado matar ele, ele sabia que aquilo levou aonde Deus queria que ele estivesse. O levou no lugar do propósito de Deus, para que ele pudesse honrar a Deus e também ser honrado. Em Gênesis 45, José ele vai revelar a sua identidade a seus irmãos. Ele vai contar quem ele é e vai se revelar realmente: olha, eu sou o seu irmão José, aquele que você vendeu, aquele que você tentou matar. Em Gênesis 45:1 vai dizer assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhe revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e que eles perderam a fala. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O senhor poderá viver na região de Gosém, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem ao meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade. Então José, depois de tudo que ele passou, ele entende: olha, não foi vocês que me mandaram para cá. Deus me mandou à frente de vocês para que vocês pudessem ser salvos, né? Mas também outras pessoas também pudessem, né, se beneficiar daquilo que Deus estava fazendo em minha vida. Então José ele poderia muito bem ter um posicionamento diferente, né, de mandar buscar só seu irmão Benjamim e seu pai, e os irmãos: olha, vão embora daqui, ou escravizar os irmãos, ou matar os irmãos. Mas não, José, ele não faz, né, ele não paga na mesma moeda, porque ele entendeu que Deus o enviou para lá. Que todo o trajetório, todas as coisas que ele passou, levou rumo ao propósito de Deus. Ele entendeu que aquelas coisas cooperaram para que ele vivesse o propósito de Deus.
E os seus irmãos pensaram, né? Nossa, começaram a se assustar. Talvez pensaram assim, José vai fazer algo de ruim conosco. Mas José tem uma atitude diferente que a maioria de nós teríamos, né? Talvez a gente corre daqui, né? Vamos lá cavar um buraco, igual vocês fizeram comigo, vou ficar tudo lá dentro. Mas não, José ele entendeu que foi Deus que enviou ele para lá. Então existem coisas que nós passamos em nossas vidas que vai nos levar ao propósito de Deus. E são coisas que são ruins, que a gente não quer passar, que a gente não quer sofrer, dificuldades que a gente não quer lidar, não quer passar em nossas vidas, mas vão nos levar rumo ao propósito de Deus. E agora o que vai diferenciar é como nós passamos por elas. Nós vamos passar reclamando, nós vamos passar a nossa vida não honrando a Deus por causa das dificuldades, ou nós vamos honrar a Deus apesar das dificuldades. Nós vamos entender que foi Deus que me enviou para cá, foi Deus que me enviou para estar assim, eu entendo que isso vai gerar algo em mim, vai me transformar de alguma forma, vai me ensinar algo, ou nós entendemos de uma forma diferente, onde nós vamos reclamar, nós vamos questionar, nós vamos fazer e acontecer e muitas vezes não honrar a Deus. José ele entende de forma muito clara que foi Deus que o enviou para lá. Que os irmãos foram apenas um canal. Né? Então muitas vezes as pessoas que nos fazem mal são apenas um canal de Deus para aquilo que é necessário acontecer em nossas vidas. Então muitas vezes tem pessoas que pensam que estão nos fazendo algum mal, mas na verdade estão nos empurrando ao propósito de Deus. Tem uma história muito legal que uma senhora, ela pede uma cesta básica na rádio, aí um cara que não servia a Deus, né, vai lá na porta bater e entrega e começa a questionar, tá vendo, o seu Deus não enviou e tudo mais, que ele não acreditava em Deus, né, na verdade que ele era satanista. Aí a senhora fala assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, muitas vezes o que as pessoas acham que estão fazendo para nos ferir, para nos atacar, para atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas, para nos desanimar, para nos tirar daquilo que Deus tem para nós, na verdade está sendo combustível, está sendo canal, está sendo ali não um obstáculo, mas nos impulsionando a chegar no propósito de Deus. Porque tudo que José passou, desde o que seus irmãos fizeram por ele, desde o buraco que eles jogaram ele para ele morrer lá, desde vender os seus irmãos, desde a falsa acusação, desde ser preso, tudo isso cooperou para que José se tornasse uma autoridade no Egito. Onde ele não ajudou apenas a própria vida, né? Mas ele ajudou o reinado, ajudou as pessoas que estavam em volta, mas toda a terra também, e ajudou aqueles a quem traiu José. Então, assim, muitas vezes a nossa primeira reação é não ajudar quem nos traiu, né? É pagar a mesma moeda ou não fazer nada. Mas a gente vê na palavra que posicionamentos de homens e mulheres de Deus que confiam no Senhor é diferente. Né? A gente passa a enxergar com outros olhos aquilo que nos fazem e aquilo que nos atinge de certa forma. Sabe? Então, se a gente pensar de uma forma diferente, ter uma ótica diferente, para onde essa dificuldade está me levando? Para onde aquilo que eu estou passando está me levando? Para onde aquilo que me fizeram está me levando? O que eu tenho feito com aquilo que está acontecendo na minha vida? Eu tenho honrado a Deus, tenho glorificado ao Senhor, eu tenho pensamento e atitude de eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu tenho sido impulsionada através dessas coisas, impulsionada através das coisas que nós passamos a chegar no propósito de Deus, ir rumo ao propósito de Deus. José ele poderia culpar os seus irmãos, se vingar deles e usar a autoridade que ele tinha para torná-los escravos, mas ele escolheu perdoar. José ele chorou tão alto que as pessoas lá do palácio ouviram.
E a gente vê mais na frente, nos próximos capítulos, que José, né, finalmente reencontra seu pai. Ele conta, né, para Faraó que encontrou sua família, que apresenta a sua família e tudo mais. Faraó pede para ele trazer a família, manda carruagens e dá uma terra para eles morarem, honra a família dele, dá bens para a família dele, sabe? Então José, ele não apenas perdoou seus irmãos, mas ele deu para os seus irmãos aquilo que ele nunca recebeu. Ele deu para seus irmãos aquilo que ele nunca recebeu dos seus irmãos. Então, nós vemos que José foi honrado por Deus e os seus irmãos foram honrados por José. José honrou seus irmãos porque Deus honrou ele. Ele fez aquilo que Deus fez com ele. E ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter se revoltado, sabe, primeiro contra Deus. Porque imagine, ele está tendo sonhos lá que as pessoas vão se prostrar diante dele e tudo mais, que ele vai ser honrado. E tudo que acontece é totalmente ao contrário daquilo que ele está sonhando, daquilo que Deus está mostrando para ele, né? Aquilo que está acontecendo é totalmente diferente daquilo que ele tem sonhado e que Deus tem mostrado para ele. E muitas vezes a nossa realidade atual é totalmente diferente daquilo que Deus falou que ia fazer. Totalmente diferente. Deus falou que ia acontecer isso. Aí a gente está numa direção, num local totalmente diferente, numa condição totalmente diferente daquilo que Deus falou que iria fazer. Sabe, situações que não são propícias, aparentemente, ao nosso olhar humano, né? Para aquilo que Deus quer fazer. Então ele poderia primeiro ter se revoltado com Deus, ter abandonado Deus, depois se revoltado com seus irmãos, mas José continuou honrando Deus e entendendo que foi Deus quem colocou ele naquele lugar. E ele foi reconhecido não apenas como um homem sábio e inteligente, mas como um homem que Deus estava com ele. E essa é a característica melhor que ele recebeu. A qualidade melhor que ele recebeu. Deus está com ele. Deus está com ele. Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Porque as pessoas sabiam que não vinha de José, mas de Deus, porque Deus estava com ele. Então José, ele tinha o principal de tudo. Um monte de dificuldade, mas ele tinha aquele que o fortalecia. Aquele que não o abandonava. Aquele que é o Deus presente, o Deus que muda a história, que reverte quadro. Então nós temos muito o que aprender com José. Sobre como nós devemos passar pelas dificuldades, pelas traições, como nós devemos passar pelas coisas difíceis e mais ainda, como nós devemos honrar a Deus no meio das dificuldades. A gente vai ler em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, ele amava a Deus. E todas as coisas ruins cooperaram para ele chegar no propósito de Deus. Porque no finalzinho de Romanos 8 vai dizer para cumprir o seu propósito. Então José, ele caminhou através dessas dificuldades, desses obstáculos, dessas coisas que foram difíceis, dessas aflições. Ele trilhou esse caminho de dor. E ele mesmo fala através do nome dos seus filhos, de dor e aflição, de dificuldade. Ele trilhou esse caminho para chegar aonde Deus queria. Para onde aquilo que você tem passado tem te levado. Para onde você tem ido. Sabe, se hoje a gente tinha um entendimento diferente sobre aquilo que nós passamos na nossa vida, que isso venha a ser mudado. A gente venha a pensar, Deus, para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer fazer em mim para que eu não seja apenas beneficiado somente a mim, mas outras pessoas também. E às vezes até quem me traiu também seja beneficiado com aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque acontece. E quando nós entendemos isso, a gente passa a viver de uma forma diferente. Porque nós entendemos que o Espírito de Deus está em nós e nós vamos nos portar diferente.
não que seja fácil, né? A gente vê através da atitude de José, quando ele encontra seus irmãos, ele chora, ele sai para chorar. Então, assim, deve ser muito difícil lembrar de tudo, né? Ou até mesmo sair um pouquinho para respirar. Olha, vou respirar para eu não tomar uma atitude pelas minhas emoções, né? Então, assim, a gente vê que ele sofreu, a gente vê que ele se sentiu tocado por ver seus irmãos novamente, e talvez passou um filme todo na mente dele de tudo que ele passou. Vendido, traumado para ele morrer, seu pai achando que ele estava morto, longe do seu irmão, único irmão de pai e mãe, distante dele, sem ter contato com ele, acusado daquilo que ele não fez. E a gente vê que aquilo que acusaram ele não foi ali esclarecido, né? Pastor, ele não fez isso, continuou. Então a gente vê que pessoas que servem a Deus não estão isentas de passar por dificuldades, por acusações, por traições. O próprio Jesus foi traído. Mas nós vemos que existe uma graça derramada, sabe, de forma tão linda para quem continua no Senhor, honrando a Deus. Deus, ele honra aqueles que permanecem. Deus, ele honra aqueles que poderiam agir de forma diferente. Poderiam agir de forma com suas emoções, com a sua dor, com a sua mágoa, com o seu rancor, mas agem da forma que Deus pede para agir, porque aquilo que nós não fazemos contra as pessoas, ou a nossa reclamação que a gente não faz em relação ao que nós estamos passando, a gente honra a Deus com as nossas vidas. Então José é um grande exemplo de dificuldades que nos levam ao rumo, ao propósito, mas um grande exemplo também de caráter e de honra a Deus, de entrega a Deus. Sabe, por muito menos a gente reclama para Deus, por muito menos a gente quer abandonar Deus, por muito menos a gente quer sair batendo em todo mundo e querendo satisfação e fazendo acontecendo. Por muito menos a gente pagaria na mesma moeda. Por muito menos se Deus nos levantasse e colocasse em um local de honra que desse para ajudar outras pessoas, a gente não ajudaria. A gente não ajudaria quem nos feriu ou quem de alguma forma não nos estendeu a mão. Mas José é um exemplo de homem de Deus, um exemplo de caráter mesmo, transformado pelo Senhor. Nos mostra que é possível passar pelas coisas difíceis e continuar honrando a Deus. Passar de frente a frente com o pecado e não pecar contra Deus. Passar pela oportunidade de pagar na mesma moeda e continuar honrando a Deus. E mais do que isso, honrar quem o traiu. Então, assim, é um grande exemplo. A vida de José é um grande exemplo. E dá para nos levar a pensar e enxergar de uma ótica diferente das coisas que nós temos passado, das coisas que nós já passamos. Se essas coisas não nos impulsionaram a chegar no lugar onde Deus quer. É só analisar. Tem coisa que a gente passou e a gente olha, caramba, isso aqui me levou para esse lugar onde eu estou em Deus agora. Isso aqui me levou para esse lugar onde de uma busca mais intensa a Deus, de uma entrega maior, ao servir mais a Deus, a honrar mais a Deus. Então, realmente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para cumprir o seu propósito. Então, que em nome de Jesus, que o propósito de Deus venha ser cumprido em nossas vidas, custe o que custar. Custe o que custar. É uma oração perigosa, né? Deus, custe o que custar. E muitas vezes vai custar coisas muito difíceis. Muitas vezes vai ser muita dor. Mas é com Deus que não abandona, que não nos deixa sozinhos, que nos fortalece e que nos honra na hora certa. Amém? A gente vai cantar mais um louvor que fala, que se encaixa muito bem com essa palavra.
esse louvor fala que não há nada que o amor de Deus não possa remendar, não possa restaurar, não possa reparar, curar, sabe? E as feridas que ele pode cicatrizar, de pegar coisas que estão quebradas e ele consertar para a glória dele. E a gente vê em José isso, né? Alguém que foi vendido, alguém que passou por coisas difíceis e Deus consertou a história de José para a própria glória. Amém? Então que você possa refletir nesse louvor e adorar a Deus enquanto a gente louva Ele e refletir na letra e pensar na letra e trazer para a tua vida que Ele toma toda dor e trata com amor, que Ele cura, que Ele restaura, que é um Deus que faz nova todas as coisas.
isso. Pois não há nada que o teu amor não possa arrebentar, pois não há nada que o teu amor não possa restaurar, pois não há nada que o teu amor não possa reparar. Deus, Ele pode reverter pecados. Deus, Ele pode mudar tudo. Seja de José, um acusado, aquele que é acusado de falso testemunho, aquele que foi vendido como escravo, aquele que foi traído pelos próprios irmãos, alguém honrado e glorificou o seu nome, apesar das dificuldades, ele honrou a vida de José. Em nome de Jesus, a gente vem honrar a Deus no meio das dificuldades, a gente vem honrar ao Senhor, independente das coisas que nós passemos nessa vida. Então nós cremos nesse Senhor, que realmente restaura, que realmente não desperdiça nada, nada é desperdiçado nas mãos do Senhor. Ele usa para que nós possamos chegar no propósito dele, para que nós possamos chegar naquilo que ele tem para as nossas vidas. Ele realmente pega aquilo que está quebrado, aquilo que está no escuro, aquilo que está perdido e transforma para a sua própria glória, para honrar o teu próprio nome. E transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a tua glória. Você pega algo escuro e então brilha a tua beleza. Você pega algo perdido e então reverte todo o quadro. Pois não há nada que o teu amor não possa restaurar, pois não há nada que o teu amor não possa reparar. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela sua presença, te agradecemos pelo Senhor realmente restaurar as nossas vidas, pelo Senhor curar as nossas dores, nos fortalecer no meio das aflições. Nós possamos, Deus, em nome de Jesus, te honrar, Pai, em meio às dificuldades, te honrar em meio às dores, entendendo que todas as coisas nos levam e cooperam para que possamos cumprir o seu propósito em nossas vidas. Então, Pai, que em nome de Jesus, que a partir de hoje a gente venha olhar, Pai, para as dificuldades com um olhar diferente e pensar: onde Deus quer me levar através disso? O que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, através dessas dificuldades. Então, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por nos fazer entender e ter esperança que não tem nada, Senhor. Nada que o Seu amor não possa transformar, ou mudar, curar e trazer para perto de novo e restaurar. E nós cremos que o Senhor faz isso. Então, faz isso em nossas vidas diariamente, Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa a família de cada pessoa aqui representada, abençoa, Pai, os irmãos que estão enfermos, oh, Pai, restaura a saúde, Pai, em nome de Jesus, quebra todo o mal, Pai, todo ataque do inferno, Pai, contra a saúde, visita, Pai, cada casa, Pai, em nome de Jesus, veja os irmãos que estão assistindo também a live, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, que o Senhor possa, Pai, falar com cada um, que aquele que estiver perdido, o Senhor venha encontrar e trazer para perto, aquele, Pai, que precisa de cura e de restauração, que o Senhor venha curar e restaurar, Pai, que seja uma semana, Pai, de entendimento, de busca do Senhor, de entrega ainda maior ao Senhor, em nome de Jesus, amém.